Muito grato, grato, Lude. Eu quero estender as minhas boas-vindas a cada um dos presentes, a cada um dos participantes nesta tarde, em especial aos convidados Salgado Maranhão e Tanuce Cardoso, os poetas que farão parte hoje desta edição do Sarau das Musas, que homenageia, faz parte, né, está realizando este sarau como parte da programação mensal dedicada, né, à discussão, né, da consciência negra, do dia da comemoração do Dia da Consciência Negra, com a programação dedicada, toda a programação do mês dedicada à consciência negra. Então, nós teremos hoje uma conversa literária aqui no âmbito do programa do Direito à Literatura, do qual faz parte o Sarau das Musas, né? Então, teremos a participação aqui do poeta Tanuce Cardoso, um poeta com 11 livros e com o Salgado Maranhão, que está conosco também, ambos poetas com poemas publicados em vários idiomas. Eu não vou falar minuciosamente dos currículos de cada um deles, porque para que nós possamos priorizar a conversa, né, nós levaríamos um tempo considerável, né, mas o currículo deles está disponível no chat, a produção colocou à disposição de vocês. Nós vamos falar em especial, né, e teremos os poetas lendo, né, poemas dos dois últimos dos livros, né, dos livros mais recentes dele, o Tanuce Cardoso lendo poemas em especial do livro Eu e Outras Consequências, e o Salgado Maranhão lendo e falando sobre o livro A Casca Mítica. Sejam muito bem-vindos, e agora eu passo a palavra ao diretor do museu, Sérgio Ricardo Foncido, para que ele nos dê as boas-vindas também. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Museu da Justiça, Centro Cultural do Poder Judiciário. Eu queria agradecer aos poetas Salgado Maranhão, Tanuce Cardoso, pelo seu tempo e pelo seu talento e pela dedicação que vocês têm com a arte, com a literatura. Nos brindam hoje com a presença de vocês. O nosso muito obrigado. Queria agradecer ao Lemos. Nós temos já um ano de leitura do Palácio, programação de literatura aqui no CCNJ, e no ano que vem o Sarau irá complementar também, completar um ano também de vida, porque ele começou um pouquinho depois, né? Eu queria agradecer a produção, Ana Paula, Sara, pela dedicação, os nossos educadores, Ludmila e Rafael também, que acompanham o nosso Clube da Leitura. Tem a Ingrid também, que costuma também marcar sua presença. Então, o meu agradecimento a todos. Não vou me alongar. Esse é o último dia do mês da Consciência Negra, né? Essa atividade ela está vinculada ao Dia da Consciência Negra e nós estamos fechando, então, esse mês da Consciência Negra com chave de ouro. Então, meu muito obrigado a todos, a presença do público e aos nossos convidados. Salgado Maranhão, Tanuce Cardoso. Meu muito obrigado em nome do Museu da Justiça, Centro Cultural do Poder Judiciário. Obrigado. Passo a palavra ao Lemos. Muito grato, Sérgio, por suas palavras, por sua recepção calorosa e o prestígio que você tem concedido, em especial à programação literária, quase sempre presente aqui conosco, né? Bem, eu inicio pedindo para que, conforme a preferência, pode ser o Tanuce ou o Salgado, para que vocês falassem um pouco sobre esse último livro de vocês. Pode ser. Podemos começar por quem preferir. Começa aí, Tanuce. Tá bem, eu quero começar primeiro agradecendo, né, dando boa tarde a vocês e aos participantes, os ouvintes, né, que estão prestigiando a gente, e dizer que estou muito contente pelo convite, principalmente porque estou ao lado do meu grande amigo e extraordinário poeta Salgado Maranhão. É uma honra para mim. E também tem um lado de emoção, porque eu trabalhei no Tribunal de Justiça, em Vara de Família, há 33 anos.
Então, é uma casa que eu morei. 33 anos, metade da minha vida, morei no tribunal. E onde conheci muitos juízes, muitos advogados, e que uns são meus amigos até hoje. Eu não vou citar nomes para não me lembrar quem eu esquecer, mas quem sabe, quem está ouvindo, sabe quais são os que moram no meu coração. E eu queria dizer que esse meu livro, Eu e Outras Consequências, é o meu 12º livro. Foi editado pela Penalux, uma editora muito boa em São Paulo, com Tonho Lança, Salgado conhece, e com Wilson Gotti, né? A Penalux Trabalho dele. Trabalho maravilhoso, o livro é maravilhoso. E fiquei muito contente porque Eu e Outras Consequências, ano passado, recebeu o prêmio Manuel Bandeira, da União Brasileira de Escritores. É um livro que tem prefácio do mestre Afonso, da Astrid Cabral, orelha do Afonso Romano de Santana, maravilhoso, e um pós-fácil que explica mais ou menos o título do nosso amigo Ricardo Alfaia. Uma das coisas que me perguntam muito é o motivo do título, Eu e Outras Consequências. As pessoas costumam me dizer, e eu quero agradecer ao Afonso Romano. Ele me perguntou, vai sair um livro teu aí? Lá num congresso em Bento Gonçalves, e estava junto com a Marina. Não sei, eu acho que eu vou chamar de Eu e Outras Consequências. Ele falou, é muito bonito, põe. Eu não ia dizer o mestre Afonso Romano de Santana, né? E é um livro, eu acho que esse título, ele remete ao sentido do eterno. A minha poesia é muito existencialista, Salgado sabe, fala muito sobre morte, sobre as coisas da vida, né? Da gente estar aqui, o motivo, essas coisas todas. E eu acho que leva a essa questão do nascimento e da morte, essa pergunta do estar aqui, também ao eterno retorno do Nietzsche, né? Que a gente está sempre se reconstruindo, e a gente está sempre a partir da gente mesmo, do nosso eu. Então, nós somos sempre a consequência de nós mesmos. Assim, nada de lamentar e botar a culpa no outro pelas consequências das nossas vidas. Nós somos responsáveis pela nossa vida. Nós somos as consequências dos nossos atos, o ato e o próprio fato. E também me remete ao budismo de Nichiren Daishonin, tem na lei da simultaneidade de causa e efeito, que diz que o ato e o efeito e a consequência nascem juntos. Não é diferente da origem de outras religiões que dizem que a consequência vem depois. Não. À medida que a gente faz um ato, ou ruim ou bom, a consequência nasce junto. Entendeu? Eu acho que é por aí o título do livro, que é um livro, não é um livro religioso, estou falando de budismo, não é um livro religioso. É um livro, como eu falei, de causas existenciais, que fala do amor, do cotidiano, né? De Deus, da vida e da morte. É isso. Acho que é isso que eu posso falar. Agora o Salgado aí. Salgado, então, por favor, suas palavras iniciais. Eu também quero agradecer o convite, a oportunidade dessa troca com esse meu querido amigo, um poeta que eu admiro tanto, como poeta e como ser humano. Tão querido, tão amado pela sua poesia e o seu caráter. Agradecer também ao Fonsidon, que é curioso, porque me chama a atenção me lembra o grande ator de Sétimo Selo, do filme de Ingmar Bergman. Então, quase que eu pergunto se ele é parente. É isso? Max von Sydow. Ele faleceu, né? Recentemente. Grandíssimo ator. Aquele filme é um filme que eu vi inúmeras vezes e se passar de novo eu vou ver novamente. Ele joga xadrez com a morte, né? Que é um cavaleiro medieval, né? De modo que meu livro
A Casca Mítica é um livro que também... Estou muito feliz essa troca com o Tanús, essas duas obras, porque elas dialogam. É um livro da afirmação do simbólico. O que somos enquanto carne, somos uma casca. O ser humano é a única coisa que sobra de nós, é o simbólico. A arte, o místico, é o que sobra de nós, é o espírito. E o espírito que se manifesta na obra, na poesia, se manifesta nas artes de um modo geral. É essa marca que nós deixamos para o mundo. O mais, nós somos uma poeira. Ao ouvirmos uma música de Beethoven, uma sinfonia de qualquer dos grandes compositores da música universal, ou da nossa música, ou um choro de Pixinguinha, que já não estão mais entre nós, nós podemos chorar com aquele fluxo de energia que a arte deixou para nós. Ou seja, que nós deixamos. Por isso, a importância dos artistas. É por isso que os artistas são, de certo modo, chamados a esse mundo do afeto e da consciência do amor ao próximo. Porque o artista, quando se diz que ele é imortal, não é imortal fisicamente, ele é uma casca. Nós somos todos uma casca. Mas a força do simbólico que está em nós, quando nós somos capazes de produzir obras, de produzir arte e comunicar nossa alma com a alma de outrem, a gente atravessa os séculos. Não é só agora, é sempre. Esses autores que eu citei aqui, quando você lê um poema de Baudelaire, e ele já não está mais entre nós, não está em lugar nenhum. Quanto mais o tempo passa, mais seu corpo, mais o seu soma, mais os seus ossos ficam distantes do aqui e agora. Porém, mais a sua poesia está viva. Como está de Homero, de Dante, a gente vai lá e se reporta. E a gente os chama de Dante, a gente os chama de Baudelaire, de Homero, como se eles fossem nossos contemporâneos, como se eles estivessem aqui do nosso lado. É curioso isso. Então, esse livro quer chamar a atenção a casca mítica, de dizer, nós só somos através do mito, através do espírito, através da arte, através da nossa capacidade de gerar emoção simbólica e emoção através da arte. Então, esse livro trata disso. Também com esse espírito existencial que tem na obra do Tanús, nós dialogamos, somos muito par e passos nesse discurso do existencial que engloba tudo, tudo está na existência. E aí nós falamos da questão do negro, nós falamos da questão do ser humano, aonde quer que ele esteja inserido, na questão da dor, da beleza e de todas as instâncias da vida humana, possível que a gente possa abraçar o simbólico que está lá. A poesia está lá, porque a poesia é o lugar do coração que pensa. Muito grato, Tanús, Salgado, por estarem aqui conosco, compartilhando. E eu perguntaria se vocês já não gostariam agora, nesse momento inicial, de ler um ou outro dos poemas, o poema mais representativo, digamos assim, do livro, ou algum deles, né? Em conexão com o que vocês acabaram de falar sobre o livro, por exemplo. Já teríamos um início, digamos assim, desse aspecto do encontro, que é o aspecto do sarau, né? Vamos. Eu queria, antes de entrar nas nossas poesias, e o Salgado acho que vai concordar comigo, eu queria homenagear um poeta, amigo nosso, grande poeta, grande artista, que faleceu semana passada, o Cacau Leal, e que deixou a gente muito entristecidos. E, enfim, eu queria... ele era também um artista plástico maravilhoso, cujo trabalho remetia à questão da consciência negra também. Ele tem um trabalho belíssimo sobre racismo na pintura, e eu queria ler um poema dele, se você me permitisse, o Salgado me permitir também. Eu tinha pensado nisso por favor. Ontem. Estamos em sintonia. Foi um golpe muito grande
para a gente, porque eu não podia... A gente não espera que as pessoas que a gente ama morram. Então, ele foi muito amado. Eu concordo totalmente. Então, eu vou ler um poema dele que fala justamente sobre a questão que o Salgado estava falando, sobre o que é o poeta, o que é o artista e como ele se vai. Diz assim. Mais que pertinente, Tanúcio, homenagem. Eu estive pensando nisso recentemente também, pois, se eu não me engano, no seu livro você tem um poema dedicado a ele. Tenho. Se você desejar, na sequência, nós gostaríamos de ouvir também esse poema, se for... Seria ótimo. Você achar... Posso ver. Mas é um poema muito grande, ele é dividido em 6, 7 páginas. Acho que posso ler um fragmento. Ótimo, você pode ler a parte que mais for de sua preferência, né? Eu vou ler, então, o poema chamado O Artista, do Cacau, do Cláudio Leal Cacau. É um poema bonito, muito forte, que acho que retratava justamente como ele se sentia. Diz assim: o artista não tem pátria, porque não tem fronteiras. Escrevam isso na alma. Os seres e as coisas não são propriedade de ninguém. O artista se espelha em tudo que é libertário, louco, irreverente, transgressor, visionário. Não há tinta que o baste, palavra que o limite, nada que corte as suas asas, nada. O artista não é Deus. O artista é, sim, inventor de novos mundos que nascem do suor e do sangue, que crescem sob o signo da compreensão do instante. O artista é uma obra em construção. Contínua reinvenção de si próprio, a sua criação se finda inacabada, interrompida pela decisão de uma deusa implacável, a morte. É um poema muito forte e premonitório, né? Meio premonitório, estava falando dele, incrível. Impressionante. Eu vou tentar ler um pedaço, então, aqui, se você me permitir, do poema que eu dediquei a ele nesse livro, que era baseado num poema dele chamado O Inferno Cronológico do Poeta, ou 6 Visões da Guernica, de Picasso, para Cláudio Leal Cacau. Diz assim, são 6 visões. A primeira visão: um som de acordeon vinha das montanhas, na certa, tocado pelos lobos noturnos. Dançando, surgiam de virgens serenas, enquanto se ouviam aplausos vindos dos navios naufragados. Demônios, travestidos de palhaços, brincam de valsas e sussurros. Ela chega à cidade com seus anéis febris, bebe nas ruas em cristais sutis, nada nos rios, dorme nos ares, e sua visão brilha com o metal do olhar de Deus. A morte, costura definitiva, é cheia de detalhes. Corpo sem ossos, sem pele e músculos. Substância amorfa, mas com vida. A morte corporal, símbolo das Thanatos sem o seu contrário. Essa que nasce sem morrer e morre sem nascer. Essa que se entila no vazio do caos por todos os dias de uma eternidade. Essa velhice feita de sol que se desamarela, o tempo escorrendo seu asco, náusea, raiva, o tempo vivo, a guerra, a morte, Guernica. Vou passar para a última visão, que é a 6ª visão. Aqueles passos surgiram na estrada e eram meus próprios passos caminhando. Era tarde demais e os fantasmas dos enforcados renasciam dos escombros. Em Sodoma e Gomorra, queriam fazer sexo com um anjo. E Ló implorava não. Eles oferecia a filha, mas eles queriam um anjo. E gritavam, eu quero o anjo, o sexo do anjo, eu quero o anjo, a carne do anjo, eu quero o anjo, o beijo do anjo, eu quero o anjo, o amor do anjo, eu quero o anjo,
as asas do anjo, eu quero o anjo, a vida do anjo, eu quero o anjo, a morte do anjo, eu quero, eu peço, eu posso, o anjo. A morte é um exercício, um buraco, onde se entra sem... Belo poema. Obrigado. Belo poema, lindo, lindo. E então, posso continuar lendo um poema dedicado ao meu amigo, inédito, dedicado ao meu amigo Salgado Maranhão? Oh, que luxo, hein? Eu vou contar essa história. O Salgado tem um livro chamado O Mapa da Tribo. Eu, quando li esse livro, eu fiquei tão impactado, mas tão impactado, que eu achei o livro todo maravilhoso. E é um livro que, como a maioria dos poemas do Salgado, remete aos seus ancestrais, à sua raiz, né, à sua vida passada. E eu resolvi fazer um poema dedicado a ele, chamado Ossos, lendo... Beleza. Diz assim: entortado nos tempos, distante do que sonhava o sono do ventre, eu. Sangue perdido nas veias dos ventos, morrido nos veios dos anoitecidos, eu. Vou mar do deserto, desertor dos desejos insondáveis que me velam, cozido e coentro do coração que se quer eterno. Raiz dos que ficaram e fincaram vésperas de figo e trigo. Como cheiro incendiado do capim seco nas narinas impregnado, feito flor que se planta nos olhos. Eu poder ao menos tocar os cabelos de Salgado Maranhão. Ei, que bonito, lindo, lindo. Obrigado, meu irmão. Obrigado a você. Obrigado pela tua poesia. Você disse o bem. Esse livro é um livro muito de retorno à terra, muito de retorno a meu estado, ao meu Nordeste. E ele acaba de sair nos Estados Unidos. Meu quarto livro que saiu lá. Traduzido por Alex Lepkin. E ganhou também o prêmio Pen Club. Isso, me lembro. De 2014. Eu quero agradecer muito. O seu poema é lindo. Obrigado. Muito muito grato pelo seu carinho e o seu talento. Aqui eu vou começar. Vou ler 2 poemas para ficar terminando. Se eu entornar. Antes eu quero falar. Eu tenho feito uma série de poemas que eles começaram na Sagração dos Lobos, em que eu converso com a poesia como se ela fosse a minha namorada, a minha confessora. Eu converso com ela, eu vou dialogando toda a alegria e a minha mágoa, a minha dor do mundo, a dor da existência, com essa senhora que se chama poesia. Eu vou entornar esta sílaba no lábio que chama de vida, nesta tâmpora, grãos alocados e augúrios nas encruzilhadas, onde o amor arrebenta até quando se canta. Meu coração está muito açoitado de deuses, na réstia que a lágrima deixa sobre a esperança. No caos das horas retumbantes, recolho-te à casa de Deus, para que corra um deserto a cada dia. Para que vejas tua face no rastro das folhas sobre o rio. Há uma seiva que viceja em ti ante o claustro e as vinhas do algoz. Tua pupila acorda sobre mim, e uma aurora se parte entre 2 reinos. O outro é outra série que está no meio do livro, que se chama Desenredos 2. Sob o chão dos bichos que rezam ao estômago sem metafísica, dos que elidem suplícios com a mão nos astros. Sou um bicho falaz, carregando ossos e tribos extintas,
e este rosário de cantarias. Ouço os que chamam detrás das sombras, com sede de plenitude. Ouço sem revanche, com a paixão na hélice dos pássaros, um bicho condenado à claridade. Ó ciclo das coisas que me desnudam a floração dos genitais, estou intacto em meus alados, em meus trapos alados. Sou um artesão das brisas, entre o aroma dos vivos e o silêncio de pedra. Um artesão do tempo inacabado, entre mortes secretas e agonias luminosas. Estou rente à memória e seus rios perdidos, o dia colhido aos ciclones, o azul cortado sobre as verduras. É minha esta hora, com o crânio alargado, a matéria quântica, meu séquito de letras vivas, meu sal sustenido ao mar. É meu esse êxodo dos que não partem, porque é tempo de ficar, de morrer com os anjos, de comer com os sicários. Nesta hora tão íngreme, de tesar contra o vento as flechas. Muito lindo demais. Belíssimos poemas, tanto os de Tanusse Cardoso quanto o lido agora por Salgado Maranhão. Iniciamos, então, também esse aspecto, né, do nosso encontro, né? Nós falamos, estamos tendo aqui uma conversa literária, uma entrevista e um sarau também. Comendo lá, tomando um sorvete, eu acho. Isso, quero registrar aqui a presença, né, ilustre de José Inácio Vieira, poeta. Grande e do poeta. crítico Ricardo Vieira Lima também está conosco, então... Da Zona Pista e cantora Tânia Malheiros também. Sim. Tânia Malheiros. Então, na tarde de hoje, nós contamos com muito mais poetas do que esperávamos até. Edição especialíssima, muito bonita, né? Do Sarau das Musas aqui com todos vocês. Eu pediria agora, fazendo a pergunta e solicitando a leitura desses poemas, se vocês desejarem. Eu estou pensando aqui, eu estou me lembrando do poema Casca Mítica 1, e pediria para que o Salgado Maranhão, além de ler esse poema, ele falasse um pouco sobre a relação da poética dele, né? A relação da sua poesia com o testemunho, né? A poesia como testemunho. E pensando aqui, em especial, no poema Casca Mítica 1. O Tanusse pode falar sobre esse tema também, por favor? Mas eu estou pensando aqui em Origem 1, que é um dos poemas iniciais do Eu e Outras Consequências, e pensando aqui no tema pertencimento e história, pertencimento e geografia. Eu gostaria de ouvir vocês sobre esses temas e a leitura desses belos poemas. Salgado. Vamos lá. Esse poema, o poeta é a grande testemunha da existência, porque ele consegue fundir a razão, a emoção e a intuição. Nenhum outro gênero tem essa prerrogativa de trazer, ao mesmo tempo, a palavra como um totem, não apenas de dizer verdades, mas de ser verdade. A palavra do poeta, ela é em si. Ela não precisa dizer uma coisa. Quando a gente escuta um poema, o primeiro movimento que ele promove em nós é o sentir. Então, o poema nos dá essa sensação. Nenhum outro gênero da linguagem escrita ou falada nos promove essa sensação. Não é uma questão apenas de dizer verdade. A poesia tem sua própria verdade. Por isso, o poeta é o testemunha. Os chineses diriam que são 3 mundos em um. San, Sai, Su. O céu, a terra, o humano e o céu. A emoção, a razão e a intuição. Então, a poesia consegue fundir isso. Se ela não consegue fazer essa fusão, simplesmente você não se comove. E o texto da poesia é para comover.
Não é só para... Não importa a verdade que ela diga, é para comover, porque o poeta deve ser um sedutor. Quando a gente usa a linguagem para o dia a dia, a linguagem corriqueira, você diz, me dá um copo d'água aí, me dá uma colher, me dá um garfo. Você não percebe que está falando uma língua. Mas quando vem a poesia, quando você escuta um verso de um grande poeta, você diz, que língua é essa? O que é isso? O que quer dizer isso? Não importa nem o que quer dizer. Você já sentiu aquele estranhamento, você já foi mordido pela força da palavra de um discurso que só a poesia tem. Portanto, o poeta é o grande testemunho. A poesia é o testemunho das grandes relações e das pequenas relações, dos grandes momentos e dos pequenos da existência. Casca mítica 1. Deixai-me pronunciar esta larva de sílabas. Deixai-me rugir com os 100 biografias que transmigram no sol e na maresia. Sol que sonha meus retalhos. É possível rachar o silêncio onde a argila canta. Ó céu deslumbrado, pernoito na névoa que grita arrastado à vertigem. Há um tempo que me anoitece como se eu lhe devesse a lua. E pernoito com as feras insônias na casa erguida sobre lava. Estou com as palavras e suas radiações implacáveis. Canto que a vida nem sequer rascunha. O amor sem aplauso. A dor sem testemunha. Extraordinário, extraordinário. Esse poema tem dois dos trechos mais belos do livro. Um deles foi o trecho que eu reproduzi no texto de divulgação do evento, né? Belíssimo, belíssimo. Então, com a palavra agora, temos o... Quem presta atenção no sofrimento mais íntimo que ninguém vê? Quem vai atrás disso? Só a poesia. Só a poesia vai atrás daquele olhar que ninguém viu. Da dor sem testemunha. Do amor que ninguém aplaude. Só mesmo a poesia para se dar conta disso. Por isso que é difícil ela ser absorvida, porque todo mundo quer o amor da televisão, todo mundo quer o amor que foi mostrado para todos. A poesia se importa com aquilo que ninguém olha. E o poeta ruge, né? Está disposto a rugir com os 100 biografias. 100 biografias, nada. Tranúcio, fique à vontade, por favor. Eu não tenho muito mais o que falar depois do Salgado, né? Mas eu acredito que toda arte tem em sua raiz o poder da resiliência, ou seja, o de resistir, observando o nosso caminho interior para transformá-lo num exercício de esperança para um futuro. Eu acredito que a poesia, como o Salgado falou, ajuda o homem a ser melhor. Acho que isso é essencial, porque toca o coração. Poesia que não toca o coração e não toca a energia do outro é pedra. Né? Não cumpriu o seu papel. Não cumpriu o seu papel. Eu acho que a poesia é aquela que busca o caminho do humano, o caminho do encontro com o outro. Né? O Arthur, eu me lembro agora muito bem, o Arthur uma vez falou, ninguém, aí vai ao encontro do que o Salgado falou, ninguém alguma vez escreveu ou pintou, esculpiu, modelou, construiu ou inventou senão para sair do inferno. Eu acho isso genial. E o Osho, por sua vez, dizia, respeite sua voz interior e siga. Olha bem, o Arthur fala do nosso inferno, que a gente bota para fora para tocar o inferno do outro também. E o Osho diz, siga a sua intuição, é o que basta. Siga o seu coração. Como a gente diz no budismo, o que importa é o coração. E eu lembro até da minha mãe, já falecida, Dona Carmen, ela sempre dizia para a gente, faça o que o seu coração mandar. Era a ordem que ela nos dava. Faça o que o seu coração mandar. Quer dizer, é lindo, né?
Então, eu acho que a arte é isso, a transformação do inferno em céu. Só que não num céu individual, mas num céu para todos, um céu coletivo. Para isso serve a poesia, para isso serve a arte, né? Então, eu acho que toda arte é uma expressão da linguagem, é a palavra que é o nosso eixo, né? A palavra é o principal, mas essa palavra tem que ultrapassar essa margem do eu com a realidade. Senão fica só um lamento pessoal e não chega a ninguém, né? Acho que é por aí. É por isso que, quando eu fiz esse poema Origem 1, foi naquela época em que o ex-Donald Trump estava querendo fazer a fronteira para o México, e os imigrantes sofriam, as crianças morriam, se separavam das mães e dos pais, aquele quadro dantesco, horroroso. E eu fiz esse poema pensando num mundo que poderia ser sem fronteiras, ia ser, né, um mundo maravilhoso sem isso. Eu sei que é utópico, mas a poesia também se dá o direito de ser utópica, né? Então, ele diz assim: eu não sou de onde nasci, eu não sou de onde vim, nenhuma língua me engana, nenhuma terra me enterra. Eu sou onde estou, eu sou onde sou. Maravilha. Obrigado. Que maravilha. Maravilha. Belíssimo, Tanussi. E me remetendo a um dos pontos de sua fala, eu pediria para que vocês falassem um pouco, já que o Tanussi falou sobre o aspecto individual e o aspecto coletivo, né, da produção poética. Eu pediria para que vocês falassem um pouco e lessem algum poema que diga respeito, né, a isso, né, sobre essa relação na escrita, né, a relação entre subjetividade e objetividade. Como e de que maneira isso pesa, como é que isso é administrado na escrita de vocês? Fala aí, Tanussi. É mais ou menos isso que eu estava falando, né? A grande dificuldade do poeta é se fazer entender universalmente. O Guimarães Rosa escreveu aquela obra-prima, Grande Sertão Veredas, e que era uma coisa extremamente regional, e fez uma das grandes poesias do Brasil, né? Que fala sobre uma coisa regional que vai para o universal. Então, as nossas subjetividades tendem a se tornar objetividades quando, volto a falar, quando chega ao outro, quando transforma a dor do outro, a sua dor também na dor do outro, e a sua paixão na paixão do outro. Né? Sem isso, eu tenho um poema antigo, que é os Substantivos, que fala justamente sobre essa coisa de só existir alguma coisa com paixão. Os Substantivos diz assim: faca é faca, pão é pão, fome é fome, amor é amor. Estranho desígnio das coisas de serem exatamente elas quando as olhamos sem paixão. Então, sem paixão, nada, nada. Poesia não existe, arte não existe, esse programa não existiria, né? Então, é isso. Tudo que a gente faz com paixão tende a tocar o outro de alguma forma. Sai do eu para ir para o coletivo, para o outro. Acho que é isso. Não sei se inteiramente de acordo com isso. E uma das coisas mais cruéis no mundo é que a maioria vive sem paixão. É verdade. Então, a maioria é obrigada a viver como gado, trabalhando, vivendo do estômago para baixo. Apenas no âmbito do estômago. Não descobrem o coração, não descobrem a mente, não descobrem o espírito. A arte nos dá essa bênção. Muitas vezes é duro viver no terreno de cavar esse diamante da paixão e torná-lo brilhante para todos. Esse é o preço que se paga para se ser autêntico. Não é barato viver de forma
autêntica no mundo inautêntico, no mundo em que a maioria está dominada pelo poder do fútil, pelo poder do que não é verdadeiro. Você viver e encontrar a linguagem certa para comunicar por esse terreno árido da mentira cotidiana é muito difícil, mas esse é o papel do poeta. O papel do poeta é entrar nesses interstícios da alma obscura e obscurecida por um mundo cruel, um mundo do poder, do dinheiro e do domínio de uns poucos sobre muitos. Aí é que entra a nossa poesia, aí é que entra a nossa... Não importa para quantos. Isso não tem importa. Ver a arte, ver a poesia, sentir a poesia, é como ver o rosto de Deus. Um único que vê não se esquece mais e será transformado. A poesia que se conecta com o sagrado, com o coração, e Deus quer, não a nossa inteligência, que é escombro. O que é a nossa inteligência para Deus? Deus quer o nosso coração. Deus quer o amor. Porque a casa do amor é o coração. Então, é aí que nós somos imensos, incomensuráveis, inalcançáveis e perdemos o medo. Quando você ama, você não tem medo de morrer. É verdade. Porque, na verdade, você já está no céu. Você já conheceu o céu. Então, não há mais morte. Só a morte também não ama. A poesia é o terreno do amor através da linguagem. E nós temos essa missão. Por isso, o caminho dos poetas é íngreme. É um caminho difícil. No mundo que não conhece o amor, só conhece o interesse, que está conectado do estômago para baixo. Mas nós, o poeta, eu tenho um poema que diz assim: poesia, esqueci meus passos em teus 10 caminhos, no sexo livre do teu ritmo. E monge da loucura fui me acasalando ao caos, me regenerando ao precipício. Século vazio na antessala do teu templo, em busca de alguma jura, de alguma incerteza do teu porvir. Séculos convertido ao limo, reduzido a azer, gigolô de sobras. Tudo para que de vez em quando me mostres o rosto de Deus. Veja só, a gente quer, quem viu a poesia, mesmo atravessando a adversidade, um poeta não se importa. Ele segue cantando. E ele não está esperando nem a possibilidade de ver de novo o rosto de Deus. Ele está deitado à porta do templo, esperando a incerteza do teu porvir. Essa incerteza já nos basta. Porque nós, quando fazemos um poema, não sabemos se faremos outro, igual ou melhor. Nunca temos domínio sobre isso. Quem tem domínio é servos da poesia, da musa. Então, mas essa incerteza nos alimenta. Porque quem vê a poesia, vê o rosto de Deus. Eu posso ir nessa linha do Salgado? Por favor, fique à vontade. Então, por favor. Geralmente perguntam a gente a função da poesia, essa coisa toda. Aí eu falo que não tem função a não ser essa que o Salgado está falando, tocar e ver a face de Deus. Eu no outro dia respondi, eu não sei para quem toca a minha poesia, quantos a leem, isso não me importa. Se uma pessoa se salvar, chorar, rir, já basta. O papel da minha poesia, de eu ser poeta, já vale. E eu queria, cara, você falou nisso tudo aí, no outro dia, acho que todo mundo assistiu, né, o show do Paulinho da Viola. E ele até falou, citou você, inclusive, numa hora lá, o Paulinho. Eu queria saber, porque eu não vi, não tive a oportunidade. Sabe quando a gente fala de delicadeza, de gentileza, de flor, de amor? É o Paulinho da Viola, cara. Então, eu fiz um poema para ele, e eu queria ler aqui, que é dedicado a ele, mas é dedicado a todo esse contraponto, a isso que tudo que nós estamos vivendo.
né? A esse contraponto de obscuridade, de negação, de arbitrariedade, de tudo que a gente está vivendo, de violência, né? E aí eu lembro do Paulinho da Viola, e tudo vale a pena. Então, esse poema para o Paulinho da Viola diz assim: é belo o que se finca em raiz e força, a música, o mar, as estrelas, o verde, a pedra da montanha, a mãe e a mulher dentro da mãe, os cabelos brancos da velhice, a fidelidade dos cães. A vida, enfim, como ela nos chega, com suas razões disformes e sua distorcida justiça. O amor, a poesia, a liberdade. É belo o que nasce para a permanência. O Paulinho da Viola. Que lindo, que maravilha. Obrigado. Que maravilha. Meus caros, belíssimas falas, e eu queria destacar nelas, em especial, a importância que vocês dão ao outro, a poesia como comunhão. E isso se expressa na escrita de vocês, e eu pediria para que vocês falassem, lessem poemas, os poemas que têm relação com esse tema, e falassem um pouco sobre a experiência da viagem para a poesia. Vocês, esse é um dos temas que está presente no Eu e Outras Consequências, né? O Tanussi dialoga, né, com o México. Salgado Maranhão, um poeta traduzido, assim como o Tanussi, né, em vários idiomas, tem tido a sua poesia discutida, né, em diversos centros culturais de pensamento, né, em especial nos Estados Unidos, né? Então, eu gostaria que vocês falassem sobre o quanto a viagem, o deslocamento, né, tem influenciado o ir ao encontro do outro, né, por intermédio da viagem. Como isso se apresenta para vocês? Quer falar, Sérgio? As pessoas dizem, alguns poetas dizem, não, eu não escrevo para os outros, eu escrevo para mim. Acho inexato isso. Você escreve por si próprio, para você respirar. Mas você escreve para o outro. Ninguém estende a mão se não for para outrem. Se eu sinto alguma coisa e não escrevo, eu não estou falando, eu não preciso escrever se eu sinto e não ponho no papel. No momento em que eu ponho no papel, é porque é para outrem. Eu estou dialogando para outro. Todos os gestos exteriorizados são para outrem. Portanto, e graças a Deus que assim é. É maravilhoso que possamos dialogar com porque somos fruto dessa conjunção. E sem ela, a vida não tem sentido. Você vai amar quem? Se eu amo a mim mesmo, amo a mim, mas a minha completude é o outro que é o meu espelho. Não há nada sem essa troca. A poesia é essa ponte entre o coração do poeta e o coração daqueles que amam a poesia e que precisam da poesia. Eu vou ler um poema aqui chamado Desenredo 4. Tudo se espelha em ti como um halo de música aquática. De onde o chão te soprou, vieram as palavras ágrafas na orla da chuva lúdica. Tuas árvores crescem sob os dias fecundos. Tua boca estreia a intimidade das aves. O mais é a sinergia que acende os raios, o som que se toma, a luz que se alfabeta. Cantarás então essa paz escarlate feita de estrelas frias? Cantarás, enfim, o seio erguido pelos seixos? Conheces tu a obscuridade dos mortos? Conheces tu a religião das ruínas? A luz vergada sobre a névoa, flor água em ti, onde o mar vem beber na tua boca. Lindo demais. Lindo. A questão das viagens, do encontro com locais diferentes, né, de línguas diferentes, de pessoas que agem diferente da gente, é sempre o encontro com o desconhecido, né?
Então, é uma maneira da gente pensar no outro, chegar ao outro, entender o diferente. O diferente também está no outro, que está no estrangeiro, né? Então, isso é muito impressionante, porque as verdades de uma pessoa estrangeira também é a nossa verdade, ou não, mas que a gente tem que conviver com essa... E essa questão das fronteiras tem me deixado muito inquieto, essa coisa que o mundo está fazendo com o mundo, né, e com a humanidade. Então, eu, em vez de ler um poema do livro que fala sobre o México, que quando eu fui na época, eu quero ler um poema que fala do poeta andando pelo mundo, né? O papel do poeta andando pelo mundo, e que diz: neste momento, um poeta está sozinho nas ruas de Nova York. Caminha nas calçadas de Nova Delhi. Passeia o cansaço pelos geos. É triste nas esquinas do mundo. É o cego e o seu realejo. O enforcado, o carrasco, o viúvo, o noivo. A voz do mudo e seus medos. Os amantes e seus desejos. Neste momento, um poeta anda pelas dunas de areias do Saara, venta nas folhas da Amazônia, chora pelos mares de Espanha, é faca, corte, bala traiçoeira, o espírito do tempo, os templos, terços e tendas. Um poeta sozinho nas ruas do mundo, olha as cidades e ouve seus gritos, olha as cidades e vê os seus circos, olha as cidades e tudo é igual, lodo, verde, temporal. Olha as cidades e os girassóis se estilhaçam nos sóis amarelos. Olha as cidades e o corpo é flechado nos vitrais dos mistérios. Olha as cidades e as janelas abertas no fundo dos quintais. Olha as cidades e toca em seus muros. O muro e suas noites, o muro e suas peles. Atrás do muro, o mar. Atrás da noite, o nada. A barca da morte espreita enganosa. Sozinho nas curvas da vida, as luas vão e vêm, banhando-o em luz. Neste momento, um poeta olha as cidades, tentando confortar poemas derramados, poemas de sinais trocados, poemas que se escrevem nos esgotos, entre ternuras, vinhos, auroras, línguas estranhas beliscam como corvo. Neste momento, um poeta olha as cidades e a poesia não expulsa os demônios. Que texto orienta? Como escrever o poema desses dias? Mas escreve, e escreve, e escreve, porque não pode evitar desastres. Um poeta caminha solto pelas ruas do Brasil, sob as estrelas, tenta desenhar humanidades. Lindo, 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 lindo. Obrigado. Maravilha, poeta. Obrigado. Continuando aí. Qual o título desse poema, Tanucci? Qual o título dele? Um poeta sozinho pelas ruas da cidade. Eu não me lembro mais assim, que é um poema antigo. Foi dedicado, inclusive, para o Afonso Romano de Santana, nessa época. Belíssimo, belíssimo. Meus caros, nós já ouvimos poemas, né, dos livros, dos últimos livros de vocês, e ouvimos vocês falarem sobre a multidimensões, né, da poesia de vocês, né? O aspecto mítico, místico, né, o de testemunho, né? Eu pediria para que vocês falassem agora um pouco sobre a metalinguagem, que também aparece, né, também está muito presente na escrita de vocês, o poema como tema do próprio poema, né? E aí eu estou pensando aqui, quando falo sobre isso, Tanucci, estou pensando, por exemplo, de fumaça, a palavra e iluminação. E eu pediria para que vocês falassem também um pouco, né, além de metalinguagem, falassem um pouco sobre a forma na escrita. E aí, Salgado, eu estou pensando aqui, por exemplo, no belíssimo soneto, O Cirurgião do Verso,
que está no A Casca Mítica, poema que você dedica ao Glauco Matoso. Então, gostaríamos de ouvir vocês falando sobre esses aspectos, metalinguagem e forma, na poesia de um e de outro. Leio ele, vou lendo, e ele vai entrando nos meus ouvidos, fluindo, até eu achar, agora tá bom. Porque quando eu leio alto o poema, eu sinto a quebra de algum verso, eu sinto a forma errada, que palavra não está sendo bem colocada. Depois eu vou para o papel, e é assim que o meu poema geralmente nasce, né? Ele nasce, como o Goulart fala, nasce do espanto, né? Depois é que eu venho batalhando. Eu digo sempre que a poesia está em tudo, né? A poesia pertence ao verbo ver, olhar, observar. Já o poema pertence só ao poeta. É do verbo fazer, trabalhar, recriar, fazer o renascer dessa oralidade. Então, a poesia está em tudo, mas o poema só diz respeito ao poeta. O poeta é que se debruça e transforma o que é poesia para todos os olhos comuns, em poema, né? E com o seu olhar sobre esse caos, transforma esse caos em uma outra realidade, uma outra forma de se olhar essa realidade. Então, eu tenho muito isso de ficar observando as coisas. Como ele falou, como o Salgado falou no início da fala, eu quero um copo d'água, mais ou menos isso, né? Um poeta não falaria dessa forma. Então, essa revisão da coisa comum é que cabe ao poeta trabalhar, suar, transpirar, como já disse alguns. E não sei se eu posso ler o poema agora, o Salgado fala primeiro. Por favor, leia o poema para corroborar isso que você está falando. Tá. Eu vou ler, então, os 2 poemas que você pediu, por favor. De fumaça. Ótimo. De fumaça, a palavra, que abre o poema, o livro Eu e Outras Consequências. Diz assim: toda palavra é noite, perpetua a angústia do não encontro. Há sempre perda no contato, mesmo que se some a pele, o espanto. Toda palavra é prisão e liberdade, intervalo entre som e silêncio. Toda palavra é falta, suspiro entre sopro e chama. Toda palavra é não, dentes demasiados de dor. Toda palavra é vã e vão, ainda que belamente perfeita, ainda que de adjetivos cilada aparência. Toda palavra é falácia, nada e maravilha. Toda palavra é nunca. O amor, por exemplo, nenhuma palavra. O som fugiu um pouco. Eis que, porque estava um barulho aí, eis que nenhuma palavra é dia, a não ser alguma que a esperança mentia. Toda palavra ornamenta uma lápide de mistérios e magias. Daí a incompletude, sua infinita largueza. Daí a poesia implícita em cada uma, barro e cimento, pedra viva. Toda palavra diz-se cedo, o adeus, por exemplo, ou como morto se anuncia. Iluminação para Antônio Carlos Sequim. É o poema quem diz o que o poeta não fala. Reticências, recantos, confins. É o poema quem diz, não o poeta. O poeta sutilmente afirma o que o poema desdiz. É isso, sabe? Então, Estamos ouvindo. Ótimo. Eu vou começar falando um poema, corroborando o que o Tanúcio falou, depois eu falo um pouco e leio os sonetos que você mencionou. A palavra coexiste no dilúvio
ao açoite do sangue nas pedras. A palavra é a pedra e o arquétipo que dança. E o tempo do fogo flama e a memória das águas lavra em canto e plenilúnio. A palavra lavra o tempo, naja imaginária, submersa no invisível mar. Godiva do carro dos loucos, deusa do silêncio. A palavra em si é cio, virtude, a de vestir o vício de saber, saber. Então, a palavra, em mim, ela é semelhante ao que acontece com o Tanus. A minha primeira língua era uma língua, claro, de toda criança, mas no meu caso, eu vivi na região rural, era uma língua ágrafa, tudo era pela memória, nada escrito, porque as pessoas não sabiam ler. Só depois, na adolescência, eu tomei posse da linguagem escrita. Então, para mim, trabalhar um poema, eu normalmente leio dezenas de vezes. Ele tem que não arranhar meu ouvido. Não importa o que está ali no papel, que está dito da forma mais correta possível, se eu ouvir o poema na minha própria voz e ele arranhar meu ouvido, porque poesia é ritmo e imagem. Então, se não tiver o ritmo, isso é muito importante para mim. Portanto, acontece em dois momentos. O primeiro momento é a epifania. Sem esse momento da epifania, de eu perceber as coisas poeticamente, quando não se percebe poeticamente as coisas, elas são chapadas, elas são a mesma coisa, não tem vida, não tem movimento, não tem relevo. Mas quando você observa algo que muitas vezes estava ali sob o teu olhar durante dias, horas ou anos, e que você olha e você percebe que ali tem poesia, dali para frente acontece um outro movimento. Agora, esse movimento acontece, você plasma esse instante de epifania, do espanto, como o Tanus falou, o Goulart também falava isso. Aí vem o momento da carpintaria. Você tem que transformar aquilo, você tem que ser o ourives daquele instante. Que vem, o ouro vem com cascalho, vem com terra, vem com folhas, gravetos. Aí você limpa para que não só você veja, mas os outros possam perceber o ouro que você colheu. Esse é o trabalho do poeta. Você falou do soneto Lemos, que eu escrevi para Glauco Matoso, cirurgião do verso. Num dado momento, o soneto estava muito desprestigiado. Durante muitos anos, por causa dos parnasianos, que esgotaram a fórmula. Então, o modernismo veio e desqualificou essa fórmula. Mas essa fórmula não foi inventada pelos modernistas e nem pelos parnasianos. Essa fórmula vem de séculos. E todas as fórmulas e formas se renovam. Depende do poeta. A poesia, ela está no universal, ela está no mítico, ela nunca tem problema. Quem tem problema somos nós. Nós é que temos que achar a forma certa, a maneira certa de expressar a poesia que está nos chamando. Então, o Glauco Matoso faz sonetos como se estivesse com o pé no ombro, com as coisas mais corriqueiras, mais cotidianas. Ele capta esse instante e transforma em poesia. Aí eu quis homenageá-lo justamente por isso. Eu chamei de cirurgião do verso. Eu digo, você fez uma plástica no soneto que andava com um bolor de escrivaninha. Já se pode servi-lo no espeto de sunga com torresmo e caipirinha. Suas palavras passam pelo gueto sem essa de etiqueta e frescurinha. Enfim, só para fechar esse soneto, botou o puto para rodar a bolsinha. Coisa de gênio, de quem tem um dom maior e sabe o que recriar com a arte de extrair ouro do escombro. Cego de Araque, enxerga que é um assombro, nem necessita de um motivo bom para fazer versos com os pés no ombro.
E um outro soneto que eu fiz também de uma outra forma, que não trabalhando com insólito, mas uma visão mais filosófica, que diz: o sol de Sócrates, tu não lutaste contra humanos ou contra Delfos, mas contra a sombra inculta que ainda agora inunda o teu clamor. Muito pior que o império da cicuta. Pobre de nós que alçamos o torpor do múltiplo desamor que se transmuta nas 10.000 coisas desse traidor que dia após dia nos executa. Esta aurora de pedra e as ruminantes horas mudas e os sonhos derrapantes na fuligem da história dos vencidos. É o que chega até nós desse transplante da tarde que se quebra em alarido aos farrapos do tempo consumido. Muito bom, muito bom. Revigorado soneto. Muito grato, Salgado. Eu acho que eu poderia abrir para as perguntas, não? Alguma pessoa que queira... Ótimo, perfeito, era isso mesmo. Eu já ia fazer justamente isso, Salgado. Eu ia ler um comentário aqui do José Inácio Vieira de Mello, poeta que está conosco. Sim. Ele disse aqui: beleza de soneto, Salgado. Luiz Antônio Cajazeira Ramos, grande poeta da Bahia, também é um inovador do soneto. E lendo esse comentário, eu inauguro agora essa segunda fase do encontro. Então, os demais presentes na sala, eles podem fazer perguntas, podem verificar. Vamos agora dar uma olhada aqui no chat, verificar se há perguntas e comentários para que sejam compartilhados aqui. Nós, nessa conversa, nessa 1 hora de conversa que tivemos, assim, já fizemos um passeio aqui. Eu ainda tenho perguntas aqui em meu roteiro, mas é o momento agora já para a abertura, para ouvir os demais. 1 hora e 18 minutos. Isso mesmo. Mas, desculpa, você ia dizer alguma coisa, Salgado, antes. E aí, após a fala do Salgado e do Tanursi, essas considerações, a gente pode abrir para os demais participantes, para que façam perguntas. E eu pediria o auxílio da Lude e da Sara, por favor, se vocês puderem me auxiliar na leitura dos comentários ou de alguma consideração, eu agradeço também. Pela consideração dele, obrigado. E para falar de Antônio Cajazeira Ramos, que é um excelente poeta baiano, da Academia Baiana de Letras, é um poeta de muita qualidade e eu queria mandar um abraço para ambos, tanto para ele quanto para o grande poeta irmão. E é só para continuar, hein, Lemos? Só para continuar... Por favor, o que o Salgado falou sobre a questão da oralidade, do soneto. O soneto sempre surpreende o poeta, né? O poema sempre surpreende, porque às vezes ele vem de uma forma, a gente pensa que ele vai sair de uma forma e vem de outra. Então, ele toma, né, Salgado? Ele toma o poeta e sai, de repente, algo totalmente contrário ao que a gente via. A poesia se faz em nós, Tanus. Nós o dominamos, ela que nos leva. Ela que domina isso. Alguém vai fazer pergunta? Comentário, querendo. Lud, no chat nós temos alguma pergunta e está aberto. O microfone está aberto para intervenções dos demais presentes. Perguntas, comentários, por favor, fiquem à vontade. Tudo bem. A gente está dando uma olhada aqui também, eu estou vendo aqui. A Lenita pediu a palavra. Lenita Estrela de Sá, uma grande poeta. Uma grande poeta. Vamos ler o comentário, que facilita mais as atividades técnicas. Alô, poetas amigos. Alô. Quem está falando? É a Lenita, estão me ouvindo? Ótimo, estamos ouvindo você, Lenita, por favor. Estamos elogiando você aqui, sua poesia. Queridos, desculpe as limitações técnicas. Eu quero apenas exaltar a qualidade do sarau e a alegria por ver tantos amigos juntos, reunidos, e poetas de alta
de alto gabarito aí, o Tanucci, o Salgado e os demais. Tá? Um grande abraço para todos e parabéns. Obrigado, Nenita. Um abraço. Nenita, obrigado por sua presença também aqui, interagindo conosco. Vamos, então, à pergunta do Luiz Turiba. Estamos todos nós deliciando com essas experiências desses dois grandes poetas. Pergunta: como vamos celebrar o centenário da Semana de Arte Moderna em 2022? O que vamos reinventar? Eu acho que primeiro tem que ter a possibilidade da vacina. Sem a vacina, só em 2023, por exemplo. Mas se tiver, a gente vai fazer. Vamos juntar todos os poetas, que somos todos ainda todos modernistas, todos atuais. Então, eu acho que poderíamos fazer realmente uma grande festa, inclusive, quem sabe, no Centro Cultural, não é não? Ia ser o máximo. Fica aí a ideia. Seria... eu pensei na ideia de fazermos um grande poema com vários poetas, cada um escrevendo um pedaço. Também é. Cada um escrevendo um pedaço de um poema, compondo como uma colcha de retalho moderno. Eu acho que isso seria uma ideia. Entre tantas ideias, eu penso que daqui para lá nós teremos, Turiba, muitas ideias. Você é um cara, desde a Bric a Brac, você é um vulcão de ideias, de interação com os outros poetas. Vamos pensar numa coisa em que muitos possam participar, não todos, porque grupos podem surgir, mas uma ideia seria a gente escrever um longo poema com cada um escrevendo alguns versos. O Turiba tem que se falar, é um expoente da nossa literatura, muito pela luta, não só pela poesia, mas muito pela luta a favor da poesia brasileira. Desde lá do Bric Brac até hoje. Ele tem a vida dele, a poesia. Muito curioso, Luiz. Grato pela contribuição, pela pergunta, Luiz. E muito curioso. Nós estamos aqui com o Eu e Outras Consequências do Tanucci, né? E hoje eu acabei de adquirir, eu estou escrevendo uma resenha sobre um épico contemporâneo, né? E eu estou aqui às voltas com as consequências da modernidade. O Anthony Giddens diz que nós ainda não saímos, né, da modernidade, né? Ele se contrapõe, de certa maneira, a essa ideia de pós-modernismos, né? As ideias de pós-modernismo, que são várias ideias, né? Então, daqui a pouco a gente faz aí, né, são os 100 anos, né, do modernismo, né? Então, estamos pensando nisso, né? Estamos confluindo nisso, né? Então, agora com a palavra, por favor, o José Inácio Vieira de Mello, com a sua pergunta, por favor, José. Outro grande poeta. Boa noite, meus queridos. Tanucci, poeta maravilhoso, que saudade de você. Salgado, meu irmão. Um grande abraço aí para Bem-vindo, irmão. Principalmente a vocês dois, né, que são os ilustres convidados que estão presenteando a gente com essa poética tão significativa, da melhor da língua portuguesa, e que eu conheço e acompanho sempre. Bom, a minha pergunta ela vai para essa coisa da ancestralidade e da oralidade presente na poética de vocês. Poetas que sabem que a poesia ela tem que falar dentro de um ritmo, que a música da palavra, né, é o que prevalece sobre tudo. A fábula, o discurso fica em segundo plano. O que está em cima é o ritmo, né, o que dá o tom da poesia. E aí, Tanucci fala de sua mãe, que exercia um papel importante, e do pai que recitava poemas. Salgado vem lá de um quilombo, lá de Canabrava das Moças, lá do Maranhão, entendeu? A mãe dele convocava os violeiros, os repentistas, para ir até sua casa, e ele ouvia aquilo tudo e impregnou esse menino aí, que se tornou essa coisa extraordinária que nós conhecemos. Aí eu queria que vocês falassem um pouco dessa gênese,
do papel fundamental que exerce, né, o lugar onde a gente foi criado e a voz da ancestralidade que fica na poética de cada um, para que a gente cresça, né, e dê voz a esse mundo de gente que acompanha a nossa poética. Eu digo sempre, quando escrevo meus poemas, digo, olha, eu não estou sozinho, não, eu estou aqui com uma legião de vaqueiros me conduzindo. Sempre tem uma legião de vaqueiros me conduzindo. Eu sou da roça e convivi com vaqueiros. Essa é a primeira pergunta. E tem uma segunda que eu quero fazer aos senhores. O ano passado, o Jabuti premiou na categoria de poesia um livro chamado A Cidade, de um jovem poeta do Ceará. Me deu um branco agora, rapaz, o nome do cidadão aqui. Um cara muito jovem, que eu conheço pessoalmente. E esse ano, o nome do livro é A Cidade. Ele é da cidade de Varjota, no Ceará. Maílson Furtado. Pronto, lembrei o nome do camarada. Ganhou na modalidade poesia e, em seguida, como o livro do ano no Jabuti. Esse ano foi a vez da poeta Cida Pedrosa, que também é do interior de Pernambuco, e ganhou na categoria poesia e, logo em seguida, como livro do ano. O que há em comum entre esses dois livros? Eles partem da sua cidadezinha, da sua aldeia, no caso, o Maílson Furtado, lá de Varjota, do Ceará, e a Cida Pedrosa, de Bodocó, lá em Pernambuco. E outro detalhe que perpassa essas duas obras. São épicos. Eles têm um tom épico, são longos poemas que, de alguma forma, dialoga com aquela poesia feita por Gerardo Melo Mourão, que vocês devem conhecer muito bem, um poeta cearense que viveu muito tempo aí no Rio de Janeiro, um poeta celebrado. Eu gostaria de ouvir de vocês como é que vocês veem essa valorização do épico, né, na contemporaneidade. Lembrando também o detalhe que, nesse ano, o Jabuti, também, entre os 5, ficou o livro Vida Aberta, Tratado Poético Filosófico, do W.J. Solha, que é um poeta radicado na Paraíba. Me parece que do Rio Grande do Sul, acho que vive na Paraíba há uns 50 anos, portanto, um grande paraibano. Sei que falei muito, mas queria fazer essas duas perguntas a vocês. E concluo aqui, quero parabenizar por esse sarau maravilhoso, que alegria para mim estar assistindo aqui, e agora quero ouvir os senhores, meus mestres, meus amigos. Pode começar com o Salgado. Salgado, ele está... A tela do Salgado está paralisada. Bom, começa... Muito grato, José Inácio, por sua intervenção, esses lembretes extraordinários desses acontecimentos recentes do panorama literário, muito auspicioso, né? E enquanto o Salgado retorna, nós temos a palavra aqui com o Tanucci. Primeiro, agradecer ao José Inácio a presença, um dos grandes poetas do Brasil, e também lá do Norte, Nordeste, né? Então, esse não é um fenômeno de hoje, né? Sempre o Norte, Nordeste, sempre tiveram poetas sensacionais. O que acontece, a mim, me parece, eu não sou um expert nesse assunto, mas me parece que havia um certo regionalismo meio colonizado, ou então uma certa inibição dos poetas lá de cima se apresentarem, porque nos jornais só saía Rio e São Paulo, principalmente São Paulo. São Paulo se tornou a capital da cultura brasileira. E isso me parecia dava uma certa inibição a esses poetas. Mas hoje em dia, com essa globalização, com todas essas habilidades, né, tecnológicas, técnicas, eles estão dando a cara a tapa, estão apresentando. E, como sempre, são poetas sensacionais. Eu venho dos anos 70, eu comecei nos anos 70, e a gente trocava, sempre houve poetas maravilhosos no Norte e Nordeste. Então, eu acho que a questão toda
É o acreditar. Eu posso, tanto quanto os do Sudeste ou do Sul. A outra questão da questão da oralidade, né? Como eu tinha falado, essa questão de raiz da poesia radical que cada um de nós tem, emerge dessa coisa oral, que você tem, que o Salgado tem, que eu tenho, que o Igor tem, e muitos outros poetas têm e possuem. Eu acho básico que a questão familiar, regional, do seu bairro, que nasce com você e cresce com você, não seja excluída da sua vida, principalmente da sua poesia, de qualquer literatura. Quando existe verdade, como existem verdades nesses prêmios Jabutis, com certeza, que conta a história, como você falou, epopeica, dessa naturalização da região, isso fica universal, é o que a gente estava falando antes, desde o início, que sai do pessoal, como Graciliano, Ramos, como Guimarães Rosa, sai do regional para se virar universal, pela verdade contida e emotiva nessas questões. A verdade está sempre incluída na boa poesia. Você não pode se mentir para você mesmo. Quando você não é você, não adianta você ser do norte ou do sul. Não vai ser visto. Mas quando você se coloca de forma verdadeira e natural, com arte, você vai para o mundo. E eu acho que é isso que está acontecendo agora. Essa mostra desses talentos enormes que estão vindo de lá, como você, como Salgado e tantos outros. Me parece que é por aí. É questão de mais oportunidades que a gente consegue ver e vislumbrar. Tanto a gente estava falando que hoje ia se falar sobre consciência negra, né, Dia da Consciência Negra, que passa pelo olhar da inconsciência branca, né, e da inconsciência dos donos de poder, que agora estão se desmilinguindo, vamos dizer assim. Graças a Deus. Muito grato, Tanucci. E agora vamos ouvir o Salgado, será? Lude, o Salgado havia caído e pediu retorno. Você consegue detectá-lo? Como Salgado é que... só está aqui na nossa reunião. Salgado, eu preciso só que você acione o seu microfone, que está desligado. Isso, porque a pergunta do José também foi direcionada ao Salgado. Mas eu fui desconectado. E agora? O Tanucci acabou de... novamente. Estão me ouvindo? Estamos. Agora estamos. Eu estou ouvindo. Não, eu já sei pela resposta do Tanucci. Eu sei mais ou menos do que se trata. Eu vou começar por a questão dos prêmios. Eu acho que o Brasil tem muito pouco prêmios para tanta literatura boa pelo Brasil afora. E os prêmios normalmente não dão dinheiro, são prêmios. Não tem prêmios, por exemplo, como o México. O México tem prêmios de $100 mil. Mais de um. Então, Portugal agora, vamos pensar em um país como Portugal, por exemplo, que fala a nossa língua. Portugal tem vários prêmios de 5 mil euros. Isso vai difundindo, não é pelo dinheiro, mas para difundir, dar mais oportunidade a bons autores que sejam divulgados. O Nordeste, que de certa forma que tem uma tradição literária imensa e canônica, desde Gonçalves Dias, desde Padre Vieira, desde Gregório de Matos. Castro Alves. Então, esse Nordeste, que vem de lá, depois da geração de 30, os grandes poetas da geração de 30, e os grandes romancistas, então, uma tradição enorme. De repente, o Nordeste não era contemplado por esses prêmios. Agora, é muito bom que essas pessoas estejam sendo
contempladas pelo Prêmio Jabuti, que é um prêmio de grande prestígio. Isso é muito bom, isso é pedagógico, isso dá realce a esses autores. Ainda é pouco, precisa que mais autores tenham oportunidades. Você, por exemplo, daqui a pouco vai ser outro a ganhar o prêmio. Então, é importante que aconteça isso, que as coisas estavam muito embarreiradas no Sudeste, no máximo em Minas Gerais, mas agora está se espalhando pelo Brasil. Daqui a pouco, no Norte do país, tem boa literatura também no Norte. Isso é bom, que esse país seja integrado pelos seus valores literários, pela a forma expressiva da linguagem simbólica do Brasil. Joãozinho Gomes, lá do Pará e do Amapá, quantos poetas você não tem? Vasco Cavalcante, quer dizer, são muitos poetas que estão hoje nesse Brasil continental, e é bom que esses nomes comecem a ser reconhecidos para que o mundo, o Brasil, e agora com a internet, a facilidade de comunicação que a gente tem com o mundo, também possa interagir com o mundo, com as línguas latinas. Então, isso é muito bom. Quanto à origem da nossa voz, poesia, também um dos fundamentos da poesia é a memória. A memória, o que nós temos é o que lembramos. Tudo que nós falamos antes, do que deixamos para as próximas gerações, é o simbólico. Não sobra nada dos nossos ossos, não sobra nada da nossa carne. O que sobra é a memória. E a poesia, nós somos privilegiados. Nós, Zé Inácio, por exemplo, que nascemos dentro de um contexto de literatura ibérica, dos cantadores provençais, do cordel, da literatura de cordel, riquíssima. Homens, a instrução da língua escrita, mas com a grande instrução da língua oral. Cantadores absolutamente magistrais. E às vezes a gente ouve os doutos que vêm do mundo da academia, que sabe tudo sobre literatura, mas o Mário Quintana diz que a poesia não se entrega a quem pensa que a conhece. Ele diz com outras palavras, né? Ela não se entrega a quem pensa que é dono dela. A poesia é muito arredia. De repente, ela se entrega para a Patativa do Assaré, em cujo vocabulário não tem mais do que 200 palavras. E com essas 200 palavras, ele vai ao infinito. Então, isso que é a riqueza da nossa memória, que vem da cultura ibérica, da riqueza dos negros, de nós, do tambor de crioula, da dança do Bumba Meu Boi. Tudo isso, eu fui criado no meio disso. Minha mãe e meus tios tocando os instrumentos do Bumba Meu Boi e fabricando-os. Então, aí, eu fui impregnado. O meu imaginário foi impregnado por essa riqueza da cultura maranhense, dos cantadores repentistas. Essa relação mítica que vem, que atravessa gerações e gerações, e que esbarrou na gente, e nós soubemos colher. O Tanus, que há pouco falou do pai dele, de tudo, graças a Deus que nós pudemos acumular essa riqueza contemplativa. A poesia gosta dessa contemplação e dos confrontos reais, da vida real, não da vida fabricada. Não, a poesia, ela gosta do autêntico, e nós somos desse tesouro do autêntico. Graças a Deus tivemos essa sorte. Por isso estamos aqui, tendo o que cantar. Obrigado. É isso. Muito grato, poeta, muito grato, poetas. Um abraço imenso. Obrigado, aqui. Nós temos muito grato mesmo, somos todos muito gratos por essa troca, né, essas trocas afetivas, né, e de sensibilidade, né, intelectuais que estamos tendo aqui. E nós temos aqui uma pergunta de um dos grandes colaboradores para que esse panorama que cada um de vocês demarcou, né, esteja sendo tecido, né? O Ricardo Vieira Lima, né, que foi o organizador do roteiro da poesia brasileira anos 80, alguém com quem eu continuamente aprendo e com quem, no decorrer de mais de 10 anos, sim, sem dúvida,
mais de 10 anos de amizade, né? Poética, literária, intelectual. Me apresentou muitos poetas contemporâneos e na antologia dele, o trabalho de pesquisa, né, aprofundado, né? Ele foi ele foi aonde outros críticos não haviam chegado ainda, né? Norte, Nordeste, Sul, né? A antologia dele é muito ampla. E ele pergunta aqui, a pergunta que ele nos faz Salgado e Tanucci, vocês acreditam que essa situação das premiações começou a mudar em razão da pandemia de Covid-19, que de alguma forma contribuiu para que as pessoas se interligassem ainda mais nas redes e em lives que estão tomando conta do Brasil? E ele agradece. E essa é a pergunta. Eu queria falar sobre isso e queria fazer uma sugestão, porque minha bateria já está aqui no limite. Eu queria responder essa, para a gente encerrar com a pergunta do Ricardo Vieira Lima, e encerrar também com um poema. O Tanucci falar um poema e o outro para deixar a poesia na cena. Eu vou começar aqui essa resposta do nosso querido Ricardo Vieira Lima, grande amigo. Veja, eu penso que a pandemia nos levou a reflexões. Ela não vai nos piorar. A melhora do ser humano é demorada, porque nosso processo é lento. Mas se a vida não é gasta com o humano, vai ser gasta com o humano. Portanto, eu creio que nós pode ter levando também a as pessoas têm participado da internet, todo mundo, com a sua visão crítica sobre coisas poéticas. Mas o ser humano, a internet facilitou essa inserção de diversas opiniões variadas. As pessoas estavam criticando muito os prêmios, todos concentrados muito no Sudeste. Então, aí eu percebi que começou a haver uma mudança. Nós não mudamos sem crítica, infelizmente. Se não tem crítica, a gente adormece na mesma idade. A crítica nos empurra para a gente poder, de algum modo, acordar que nós precisamos do outro, precisamos da opinião do outro. Por isso, eu acho que essa visão que surgiu de um tempo para cá, que eu estou vendo, por exemplo, o poeta do Ceará, agora poeta de Pernambuco, já está começando a se espalhar um pouco. Isso é bom para o Brasil, isso é bom para todo mundo. Essa troca com a experiência dos outros, dos distintos, daqueles que não são os mesmos. Vai melhorando cada dia mais. Eu creio nisso. A questão você vai falar um poema? Não, o poema depois já que você começou, eu falo um poema e você depois, da sua opinião, encerra com outro poema porque minha bateria está acabando aqui. Canto para dentro do teu nome, desde o roseral de Ustigas, em teu mapa de formosuras. Algo me toca essa mora desnuda, essa pátria assoprada ao poema. Teu é o tumulto das veias e a vestigem da fábula. Ó Marrã, sem muralhas. Teu é o cais ferido de estrelas, o reino exaltado da última bravura. Eis-me enfiado ao risco em que me ergue teu céu de feromônios. Eis-me aqui intruso em tua máquina de auroras e no sal de meus dóceis venenos. Já fui arado um dia, irmão do trigo e do pó desterrado. Anos-luz a colher teus pomos entre céus e seres e ainda respirar o coração feito um chocalho. Cala-te, ave, das encostas do fogo. Cala-te, secreto, Armagedon.
A história da pandemia parece que trouxe uma grande visibilidade aos poetas. Eu acho que se existe uma classe que foi premiada com a pandemia, se a gente pode dizer assim, foi a da classe dos poetas. Eu conheci e tive o prazer imenso de conhecer poesias do Brasil todo, não só do Brasil. Agora mesmo, no sábado, eu vou estar numa feira na Colômbia, feira de livro na Colômbia. No Peru já tive também, tudo sem estar presencialmente, tudo pela internet, né? Enfim. Então, eu acho que essas lives fizeram com que os poetas se lançassem ao mundo, entendeu? Então, a gente conheceu muita gente devido a essas lives. Isso foi muito bom. E as premiações também se alargaram justamente por isso. Eu fiz um poema, eu sou mais ou menos como Salgado, eu tenho esperança. Ocorrido com mais frequência. Se você puder retomar, então, por favor. Eu estava falando poema para depois da solidão. Diz assim: e verás o tempo perdido, porque não abraçaste suficiente o amigo, por medo, por desleixo, por pudor, por falta de flor no peito. E sentirás a angústia do vazio, porque os braços eram escorregadios, porque as mãos não se doaram, porque a boca não ofertou o beijo, porque o sexo diminuiu-se em gozo, porque o amor foi dito sem fogo, porque a palavra mentiu seu desejo. Tudo parou. A noite baixou como morte. Agora, recomeçar como o homem que viu a aurora e entendeu o sinal. A vida é fácil de enxergar quando ela brilha. Difícil é enxergá-la na escuridão. Olho pela janela e, sentado no meu silêncio, me pergunto quem pintou a memória da noite. Porque vi a face da morte, entendo a luminosidade da vida e celebro o incêndio do dia dentro de mim. Logo sairá o sol e uma vermelha manhã nos cegará. Pássaros voarão em seu alvoroçado coral e passos caminharão pelas ruas desmascaradas. Então, mais uma estação será, certamente, a primavera, e a vida vingará. Essa é a minha esperança. Muito grato, Tanucci, muito grato. Nós estamos nos aproximando, né, estamos nos minutos finais de nosso encontro. Quero agradecer a presença, a participação de todos, a participação dos convidados, Tanucci Cardoso, Salgado Maranhão, a presença de outros poetas como Luiz Turiba, Lenita Estrela, José Inácio Vieira de Mello, Ricardo Vieira Lima. Esse encontro foi maior, bem maior do que já sabíamos grande e foi muito maior do que esperávamos, até com a presença de todos vocês. Somos muito gratos. Vamos passar a palavra agora ao diretor do museu, Sérgio Siedel, para que nos despeçamos, e somos muito gratos por esse feliz encontro. Eu queria agradecer aos nossos poetas, nossos artistas, Salgado Maranhão, Tanucci Cardoso, e agora a gente tem a presença de outros poetas e artistas, né, que não estão aparecendo aqui no nosso sarau. São muito bem-vindos. Então, eu queria dizer o seguinte, até breve, e aqueles que chegaram, né, fazendo companhia ao Salgado Maranhão e Tanucci Cardoso, e também as portas do CCMJ estão abertas, né, para recebê-los em um outro encontro. Eu queria aproveitar a pergunta do Ricardo e aproveitar e fazer um agradecimento aos poetas, aos artistas, porque com a pandemia, o que manteve a saúde mental das pessoas foi a arte. Essa que foi a verdade. Assim,
Nós temos que agradecer muito aos profissionais de saúde, sem dúvida nenhuma, que estão na linha de frente, arriscando a vida deles. E a gente sabe disso, arrisca a vida deles, da família. Eles estão sempre sendo lembrados. Mas os artistas, né, que mantiveram a nossa saúde mental em casa, porque nós ficamos pelo menos uns 3 meses confinados, agora nós estamos saindo mais um pouco, né, com limitações, mas o que não fez essa grande população surtar? A arte, foram os artistas, né? Foi a literatura, foram os filmes, foram as séries. E esse agradecimento, infelizmente, eu não vi a mídia fazer com tanta ênfase como deveria, como merecimento desses artistas. Então, nós aqui estamos fazendo, então. O CCMJ faz esse agradecimento a todos os artistas que nos mantiveram, assim, lúcidos, né, nessa pandemia. O nosso muito obrigado. Obrigado. Passa a palavra ao Lemos agora. Muito grato, Sérgio. Nós estamos terminando. O Salgado ainda está com bateria. Eu pediria que nós já fizemos os agradecimentos, já nos despedimos, e eu gostaria mesmo de encerrar, se vocês tiverem 2 poemas, cada um de vocês, um poema curto, e para terminarmos com poesia mesmo, pois é isso que estamos exaltando, a beleza, a poesia, a criação, a literatura. Então finalizaremos com as palavras dos poetas, com a poesia dos poetas. E muito grato por todos, pela presença e participação de todos. Vai dizer, seu Divo? Posso falar, então? Eu vou falar, então, um poema de agradecimento à noite, por eu estar com o Salgado, por tantos amigos que vieram nos ver, ao Centro Cultural. Um poema de agradecimento que diz assim: o que vem de dentro pudera nunca se exprimir palavra. O que vem de dentro é ouro, puro silêncio, pudera nunca se exprimir mundo. O que vem de dentro é tudo, só se pode exprimir mudo. Alô, tá ouvindo? Agora sim. Agora sim. Agradecer ao Lemos, ao Concido, agradecer a Mila, agradecer a Sara, todas as pessoas que fizeram parte dessa brincadeira alegre, dessa brincadeira muito feliz com a poesia. Ao Zé Inácio, a todos os poetas. Ao Ricardo. A Vera Lima, a todas as pessoas que participaram, ao Luiz Turiba, a minha conterrânea, Estrela Sá, e encerrar aqui também com um poema. Acho que ainda dá. Sou herdeiro desse mar oblíquo que ainda agora ruge em meus apelos, na fronteira do voo, no limiar da tempestade. Eu próprio feito deste ardil em brasa, chão que regurgita pérolas, pois o que queima é a sombra invertebrada, mal ecoa o invento da loucura e a vertigem da cilada, posto que amar é dar-se ao estábulo onde a alma é pasto, pois o que queima é a treva fendida ao coração e a boca recolhida aos astros. Obrigado. Eu não sei se consigo ser ouvida. Pode falar. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estamos. Sim. Quem está falando é Carmen Moreno. Eu estou desde o início aqui, mas com dificuldades tecnológicas, frustradíssima, porque queria me comunicar com vocês, parabenizar os administradores do evento, parabenizar Thanos Cardoso, Salgado Maranhão, Zé Inácio, que esteve presente, Tânia Malheiro, estou vendo tanta gente, e só agora eu entendi como é que está funcionando. Ainda estou em condições precárias aí para a compreensão dessas tecnologias, mas a noite foi muito linda, uma noite de poesia, de reflexões sobre temas extremamente importantes, uma abordagem poética, bonita,
E eu quero agradecer a vocês todos, principalmente aos convidados da noite, Tanúcio e Salgado. Meu beijo bem grande para vocês. Consegui finalmente aqui apertar o botãozinho certo e falar com vocês. Estamos todos aprendendo ainda. Obrigado. Beijo. Obrigado por tudo, por você estar aqui com a gente. Que bom que você esteve conosco, Carmen, e somos gratos por seu depoimento, por você compartilhar suas impressões. Muito grato. Que bom que você esteve conosco. Obrigada. Um beijo para todos. E mais uma vez, muito grato a todos e nos reencontramos nos próximos saraus. Perfeito, Lemos. Um grande abraço para você. Obrigado, Lemos. Obrigado a todos aí. Obrigado, Sérgio. Obrigado pelo tema que você se dedicou.